Está passando na sua rua o carro do Metroidvania. Pulo duplo, dash no ar, ataque especial, tudo por apenas um boss. Aqui no carro de som. Isso ficou tão bom. O Roquete pegou mais a referência, porque eu tenho certeza que você já escutou o carro da pamonha aqui em Goiânia, velho. É claro que eu escutei. Está começando agora o Fliperama Nerd. Então preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Eu sou o Hilário e eu estou aqui junto com o Luigi, com o Johnny e com o Roquete para falarmos sobre o gênero mais comentado nos episódios do Fliperama Nerd, os Metroidvanias. A gente vai conversar sobre a história do gênero, os jogos expoentes que a gente tem em cada era e também nossos jogos favoritos e recomendar para você entrar nesse turbilhão de jogos maravilhosos que nós recomendamos todos para você. Mas, caso você não entenda por que a gente fala tanto que esses Metroidvanias são muito falados, a gente cita aqui direto aqui no cast, é porque você não conhece o podcast, né, do Fliperama Nerd. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre os outros episódios que a gente tem, porque a gente já falou de alguns Metroidvanias aqui dentro do nosso cast. Aí entra Ori and the Blind Forest, Animal Well, Hades, a gente já falou de um monte de Metroidvania, já demos até um título em português pro gênero, quem é fã vai entender e vai falar aqui nos comentários. Mas caso você também não conheça o projeto do Fliperama Nerd, tem alguns lugares para você conhecer, como por exemplo as nossas redes sociais, porque nós estamos no Instagram como @FliperaMaNerdOficial e em qualquer outra rede social que você imaginar neste planeta Terra é @FliperaMaNerd. Tem alguma rede social que a gente não tem? Eu acho que não. Google Plus, né? Porque Google Plus não existe, né? É verdade, o Google Plus não existe mais. O Google Podcasts, ele foi abatido, não existe mais. Mas agora está tudo integrado no YouTube Music. Então a gente está lá também. E estamos no YouTube normal, nosso canal lá, no Fliperama Nerd. Você pode ver os nossos episódios, se inscrever, curtir, favoritar, ativar o sininho. Porque tudo isso ajuda demais a plataforma, divulgar ainda mais os nossos episódios. E é uma forma nova também de você escutar todos os nossos episódios que nós temos postado lá todo sábado para você escutar. E outra plataforma que a gente também está disponível é no Spotify. Então se você estiver escutando por lá, pega o seu celular, porque pelo aplicativo você pode dar uma nota para o Fliperama Nerd. Então acesse nosso perfil, dê 5 estrelinhas lá, interage com as nossas perguntas e respostas. Ler seus comentários, a gente pode deixar eles fixados também nas postagens. Isso ajuda também o Spotify a divulgar ainda mais o nosso projeto. Mas se você já escuta em todos os lugares o episódio múltiplas vezes e quer ajudar ainda mais e dar um passo além também ali com contato com a gente, você pode nos ajudar financeiramente no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5, que não é nem um preço de uma pamonha, eu acho. É mais barato que uma pamonha. Inclusive, eu olhei hoje no mercado, tá 12 conto uma pamonha. Isso daí é um absurdo, velho. Absurdo. Então, mais barato que uma pamonha, você pode apoiar lá no nosso nível de ficha de bronze e entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, a gente manda histórias curiosas, a gente fala sobre o que a gente tá jogando, o que a gente tá assistindo e tem essa interação maravilhosa com os nossos apoiadores, nossos ouvintes. Se você quiser ir além, você também tem nossos níveis de ficha de prata e ficha de ouro. Com ficha de prata você participa das votações que a gente abre, então você ajuda a gente a definir um episódio por mês. E por fim nós temos nosso nível de ficha de ouro, onde você pode participar das gravações aqui com a gente como ouvinte. A gente sempre grava no Discord, no palco, então você pode vir aqui na plateia, assistir a gente gravar, ver os bastidores, o que a gente fala antes da gravação, o que é cortado na edição. E além disso, no final do episódio você ganha um agradecimento especial. Dito tudo isso, vamos começar a falar sobre Metroidvanias, um dos meus gêneros favoritos dos videogames. É a pamonha dos videogames, todo mundo gosta. A pamonha dos videogames. Não, é a pizza dos videogames, porque mesmo quando ela é mais ou menos, ela é boa. Pizza dos videogames é PlayStation The Game, velho. Faz sentido também. Ou então Ubisoft The Game. O Metroidvania é a pamonha dos videogames, porque só gosta quem tem um paladar afinado e apurado.
falar sobre os jogos em si, quais são os nossos favoritos e por aí vai, vale a gente chegar agora aqui e dar a explicação definitiva sobre o que é um Metroidvania, porque a gente tem vários episódios que a gente sempre fala de, o Metroidvania, daquela explicação curtinha, né? Eu fiz isso no speedrun do Animal Well, a gente falou isso também no nosso episódio exclusivo ali de Ori and the Blind Forest, que inclusive você pode escutar, porque é um episódio maravilhoso, nosso cast de número 62. E a gente também falou um pouquinho sobre Metroidvanias no nosso episódio de indies, né? Eles são muito relacionados, a gente vai chegar nisso durante o episódio. Nosso episódio de número 49. Então escute lá, porque todos esses temas se conversam. Mas aqui chega o momento da gente explicar o que é um Metroidvania. Então, a gente tem algumas características principais do que faz o Metroidvania. Porque é um gênero que evoluiu muito, que teve muitos jogos. Então, hoje em dia é até difícil distinguir 100% Metroidvania purinho ali. Sempre tem algum elemento misturado. Até acontece com mais ou menos o Souls-like hoje em dia, de que tudo é Souls-like, tudo é RPG, então tudo é Metroidvania hoje em dia também. Parece aquele estilo de jogo que ele se torna um estereótipo quase, né? Sim. Então, como os gêneros eles foram evoluindo e se misturando, hoje em dia é difícil ter uma distinção clara. Por exemplo, explicar o que é um Immersive Sim. Nossa, eu acho que é o gênero mais difícil de explicar da indústria, mas isso é um tema para um outro episódio. Falando então sobre Metroidvania, a gente tem algumas características principais. E pesquisando, pensando, com a gente conversando, pensei em duas. Uma delas é a progressão bloqueada por habilidades ou itens ativos. E isso eu acho que é a coisa que mais destaca um jogo, ou o mais que direciona um jogo para esse gênero. E aí aqui, talvez vai ser um pouco polêmico, mas aqui, por exemplo, não entra itens como chaves, porque, por exemplo, Resident Evil seria um Metroidvania se fosse nesse sentido. Um jogo que também, aí eu sei que o Luiz vai discordar, mas os próprios Batman ali, também eu não considero Metroidvania, mas a gente vai chegar nessa discussão daqui a pouco. Então, esse é um dos principais temas. A sua progressão ela tem que ser bloqueada por habilidades ou itens ativos. Então, por exemplo, o clássico, né? Pulo duplo, dash no ar, pamonha. Pamonha? Que toda Metroidvania tem, são elementos essenciais. Então, no começo do jogo, você vai ter uma plataforma que é um pouquinho mais alta que você não alcança. Então, você vai pegar um pulo duplo que vai conseguir te levar lá pra cima e aí vai te fazer explorar uma nova área. E a exploração do mapa, ela é extremamente importante. Não só a exploração, mas os segredos, esse sentimento de descobrimento. Quando você vai investigando uma área que parece que você não deveria estar ali, ou quando você resolve um segredo que você pensa, caralho, eu sou o primeiro jogador no mundo a descobrir isso aqui, mas na verdade estava tudo intencionado ali pelo game design. Então, esse sentimento, ele é muito importante no Metroidvania. Porque a gente tem exemplos dentro do gênero que são bem lineares, e aí acaba perdendo um pouquinho esse elemento de exploração e descobrimento. Eu diria até que essas características acabam definindo um bom Metroidvania, né? Um Metroidvania que se destaca. Porque às vezes eu sinto que nem todos eles têm este real sentimento de exploração e descobrimento, né? Que eu acho que é uma coisa muito, muito importante para esse gênero. Esse elemento de progressão é uma sensação muito boa de descobrir umas coisas. E até mesmo um pouco em questão de voltar a jogar de novo e fazer as coisas um pouquinho mais rápido. Também, como posso falar? Isso, às vezes no New Game Plus, ou às vezes até mesmo começar do zero quando você já pegou a experiência com aquele Metroidvania, você fica numa sensação muito estimulante de tentar talvez fazer um pouco mais rápido, porque se eu não tô enganado, em cenário de speedrun, o Metroidvania também é bem popular, né? Sim, até porque tem vários speedruns que usam mecânicas que o jogo tem desde o começo, mas que você pode utilizar de uma forma diferente pra quebrar a sequência, pra você pegar uma habilidade antes do que deveria. Isso é muito comum já desde a época do Metroid mesmo. Uhum. E, por exemplo, Hollow Knight é um exemplo claro disso, de como a galera quebra a sequência e consegue usar o pulo quicando nos itens do cenário pra quebrar áreas e chegar em áreas que não deveria ter acesso de uma forma diferente. Então isso é muito importante. E a gente tem algumas características auxiliares que nem todo Metroidvania vai ter, mas são características que também direcionam mais. Então, por exemplo, o jogo ser 2D, tem discussão de que
nem todo, tipo, Metroidvania, se ele é 3D, então ele não é Metroidvania. Mas aí a gente tem, por exemplo, o caso do Metroid Prime, que ele é um jogo Metroid. Ele tem o sentimento de exploração, ele é um dos jogos que fundou o gênero, não Metroid Prime, mas a série Metroid. Então tem também essa discussão de se ele poderia ser considerado Metroidvania, mas ele tem todos os elementos, ele só não é 2D, ele é um jogo em primeira pessoa, no caso. Então tem essas discussões ali. E um outro ponto que a gente comentou já é a exploração não linear, você ter escolha para onde ir, a ordem como você vai fazer a sua exploração. Então, um caso que sempre vem à mente, ele é o Hollow Knight, né? Eu joguei o jogo 3 vezes e as 3 vezes eu zerei em ordem diferente. Então, mas isso não é uma característica forte, no caso, não é uma característica principal, porque tem Metroidvania que são bem lineares e tudo bem, é só uma característica ali a mais. Só que aí eu concordo com o que o Johnny falou, um bom Metroidvania tem todos esses elementos. Inclusive, de um tempo pra cá, eu comentei antes de que tudo é Souls-like, tudo é Metroidvania, tudo é RPG, porque a gente até, inclusive, começa a ter misturas entre os gêneros, então a gente começa a ver Metroidvanias buscando elementos de Souls-like, como o próprio Hollow Knight, como o próprio The Last Faith, que é um jogo de 2023, a gente tem esses jogos que eles vão ter esse ritmo de combate mais pesado, a gente tem jogos de puzzle, como a gente teve até esse ano o próprio Animal Well, então os gêneros vão se misturando, vão pegando elementos de outros gêneros e evoluindo e criando uma característica própria, mas aí vale a gente só diferenciar o que é um jogo Metroidvania do que é um jogo que tem elementos de Metroidvania. Vou dar um exemplo. A gente tem o Dead Cells. Ele é um roguelike com elementos de Metroidvania, e não um Metroidvania com elementos de roguelike, porque ele, na sua estrutura, na sua jogabilidade, ele é um jogo roguelike puramente, mas ele tem esses poderes que você vai pegando, você vai desbloqueando novos atalhos, como se fosse um Metroidvania. Mas aí ele só tem elementos Metroidvania. Eu tava pensando sobre essas mesclagens, eu tava tentando lembrar algum Metroidvania com puzzle e algum Metroidvania com roguelike. O de puzzle eu tinha esquecido que tinha um na ponta da língua que era o Animal Well. Agora um Metroidvania com roguelike. Metroidvania com roguelike, eu tenho um exemplo, que é o Chasm. Ele é um jogo que saiu em 2019, feito por crowdfunding, se eu não me engano. Acho que foi 2019, foi por essa época ali. Um jogo feito por crowdfunding. E ele funciona de uma forma em que ele é um Metroidvania, em que ele tem um objetivo, ele tem o início e o fim do mapa, mas entre o mapa, ele é todo feito proceduralmente. A cada vez que você, no caso, começa um save novo, ele randomiza todas essas áreas, essas intersecções entre pontos-chave dentro da exploração do mapa. Então esse é um jogo que utiliza essa randomicidade, essa aleatoriedade que os roguelikes têm. Mas que inclusive não deu muito certo, o jogo não é muito bom. Caraca. Mas também tem muito jogo atualmente que também tem inspirações do Metroidvania, principalmente Castlevania, assim, que não são em si, mas tem bastante inspiração, tipo Vampire Survivors. E também no próprio Dead Cells, uma coisa interessante é que ele tem uma DLC de colaboração com o Castlevania, né? Não, só ia falar, Castlevania nos últimos tempos, ele tem feito parcerias, né? Ele tá meio que voltando ativo, seria tão feliz voltar um jogo original, é um novo, né? Que eu acho que é interessante a gente até comentar que todo esse gênero de buscação, né, que recebe esse nome de Metroidvania, popularmente se tornou Metroidvania, né, mas por que desse nome é basicamente por causa de Metroid e Castlevania, que são jogos que marcaram muito isso, né, que deram um fôlego maior para este gênero. Sim. Mas é um impacto tão forte, principalmente no ponto que o Hilário falou, de ter vários jogos com elementos de Metroidvania, só que sem ser Metroidvania, que eu tô com uma bagunça mental muito forte, porque, é um elemento que eu sou muito acostumado de jogar, só que eu tô com um branco muito forte, velho, de quais Metroidvanias eu já joguei, sabe? E, no ponto que, assim, é tão natural pra eu encontrar elementos assim, que o Hilário tinha citado do Batman Arkham, eu nunca parei pra realmente falar assim, putz, realmente, Batman Arkham tem muito elemento de Metroidvania, sabe? Desse nível que eu tô. Porque, sei lá, eu acho que cresci jogando jogos com elementos, só que, assim, tudo jogo menor, eu joguei muito jogo de filme,
Então, muitos deles tinham esses elementos, só que não necessariamente se cravavam como um jogo Metroidvania, né? Gênero Metroidvania. Até porque na época nem se falava muito, né? De renomear esse gênero. Era mais plataforma ou side-scroller e afins. Até porque o próprio Metroidvania, ele é um subgênero de jogos de plataforma. E é um termo mais guarda-chuva, né? Que abrange essas características. Então é muito de um sentimento, no final das contas. Mas o Luigi já deu uma palhinha ali de como conheceu o gênero, de como que entrou pra ele. Como é que foi pra vocês, Socket e Johnny? Cara, pra mim eu acho que foi um certo viciado aí que me recomendou de conhecer Hollow Knight. Eu joguei ele primeiro, daí eu fui conhecer posteriormente os 2 jogos do Ori. E, cara, Hollow Knight me encantou muito. Eu tenho a impressão de que ele tenha sido o meu primeiro. E eu ainda não experimentei muitos jogos do gênero, mas até agora, rejogando Hollow Knight, esse sentimento de descoberta e o Hollow Knight como sendo um bom jogo do gênero, a liberdade que ele me dá para explorar. Tudo que eu posso fazer de tudo, basta um pouco de habilidade, um pouco de conhecimento e um pouco de ferramentas novas. E ele faz um bom balanceamento disso, e eu gosto muito da ideia de um jogo fazer isso comigo. Eu estou livre, eu posso explorar, eu tenho sempre esse sentimento de epifania, mas qual é o meu limitador? Se eu conheço o jogo, os limitadores são menores. Se eu tô descobrindo ele pela primeira vez, daí eu sempre vou ter essa experiência de descoberta. E é um sentimento muito gostoso. O jeito que eu descobri, minha primeira interação com o Metroidvania foi de um jeito engraçado, por causa que foi no 3DS. Por que no 3DS? Por causa que quando eu comprei o 3DS, tava literalmente no começo da época do 3DS. Eu fui um dos poucos que comprou ele no começo e no lançamento, principalmente aqui no Brasil. E uma coisa para aqueles que compraram o 3DS no começo aqui foi um app, um negócio que você dava para baixar que era chamado Programa de Embaixador, um negócio assim. E isso me deu direito a pegar 10 jogos de Game Boy e 10 jogos de Super Nintendo na época. Foi primeiro 10 de Super Nintendo e depois 10 de Game Boy. Dentro desses 20 jogos aí total, eu tive acesso ao Metroid clássico e também ao Metroid do Game Boy Advance. E foi aí que eu comecei a dar uma jogada no Metroid. Foi nos clássicos. Já chegou pelas velharias. Depois disso, pelas velharias no novo. Mas foi muito bom. Eu tava um pouquinho lá perdido no começo, mas foi uma experiência bem legal de jogar. E aí as mais recentes em questão de Metroidvania que eu joguei foi o Bloodstained Rite of the Night, que eu simplesmente adorei, tanto que eu platinei na Steam. E eu também cheguei a comprar eu ainda não joguei, eu tenho que jogar, eu comprei o Blasphemous, que é outro Metroidvania atual que todo mundo fala que é ótimo. Mas sim, esse foi mais o meu contato com Metroidvania, mas eu admito que é um gênero muito gostoso de jogar, de você explorar, que coçou um pouco minha cabeça de eu quero fazer tudo nisso. Aí eu acabei, no próprio Bloodstained, acabei com todos os spells, fiz nas dificuldades lá o negócio, mas eu adorei o jogo por diversas razões. Uma que foi feito pelo próprio cara do Castlevania, numa própria história lá dele, que eu não sei se eu conto aqui, mas... Não, eu conto mais tarde. Mas também foi por causa que teve muita referência pros Castlevania clássicos, que eu já cheguei a pesquisar. E uma coisa que eu adorei, você pode colocar um nome lá antes pra fazer o seu save, e que nem no jogo antigo, dependendo do que você escrever lá, pode ter algum efeito especial no jogo. Cara, eu tô tentando lembrar de mais jogos que eu joguei, mas... Putz, Mega Man... Já joguei muito, só que eu não sei se Mega Man pode ser definido como Metroidvania, porque o Mega Man ele é bem... Como é que fala? Ele é bem segmentado, né? Segmentadinho. Todos os Mega Man, né, no caso. O Mega Man ele acaba não sendo porque ele é bem dividido em fases, né? Apesar de que um Metroidvania de Mega Man seria incrível. Nossa, por favor, cara. Metroidvania de Mega Man é assim, bloqueado por inimigo, sabe? O inimigo não deixa você avançar. Aí você tem que ir lá matar o boss pra conseguir a skill pra poder avançar um inimigo básico, assim, sei lá,
bichinho normal, assim, do nível. Cara, isso daí seria maravilhoso, mas... É aí que tá uma coisa que eu acho curiosa. O Luigi comentou de fazer um jogo em que tu seria obrigado a vencer um certo inimigo pra adquirir uma habilidade, né? E eu fico pensando, das minhas experiências, eu joguei Ori, Soldiers e Hollow Knight. O que mais me contentou acabou sendo o Hollow Knight porque, como que eu comentei antes, eu tenho toda a liberdade, então eu consigo explorar mesmo se me faltar alguma ferramenta, mesmo se eu não enfrentei algum boss da região. Eu vejo que os outros dois, eles são muito mais lineares. E tenho esse negócio de ir e voltar para explorar um pedaço a mais, mas para completar a história mesmo, talvez não preciso tanto esse fenômeno da buscação, né? Esse de ir, adquirir uma habilidade e voltar para explorar um pedaço que eu não conseguia. Então, talvez o melhor formato não seja realmente depender que a sua habilidade dependa de vencer um boss, né? Mas permitir que tu contorne o boss, talvez? Um balanço muito interessante que bons Metroidvanias fazem de... Você consegue zerar sem explorar tudo, mas se você explorar tudo, você vai ser muito bem recompensado. Porque tem jogo que ou o que tá em segredo ali é pouco relevante, e aí é frustrante, ou é extremamente linear e você não tem sentimento tanto de descoberta, porque é tudo extremamente segmentado. Às vezes até tem alguns Metroidvanias que usam marcador no mapa, onde você tem que ir. Então acaba tirando um pouco desse sentimento de exploração, mas claro que você tem que gostar de se sentir perdido. Até recentemente tem alguns Metroidvanias que dão a opção, se você quer jogar sem nenhum marcador, e aí você vai se explorar sozinho, ou com ajuda, no caso com auxílio ali de onde você tem que ir, porque a gente sabe que até dentro do próprio cast, o Bittencourt não gosta desse sentimento de se sentir perdido, né? Então ele prefere já ter ali o marcadorzinho indicando pra onde tem que ir. Então depende aí do gosto do cliente. Você falando sobre esse gosto da sensação de descobrir as coisas, de sentir esse primeiro cara a descobrir isso, que na verdade você não foi longe de ser esse primeiro cara a descobrir, eu vou compartilhar um outro sentimento que eu gosto de jogar jogos nesse estilo, ou com mecânicas semelhantes, que é a seguinte... que às vezes eu fico literalmente parado quando aparecem uns obstáculos assim, de que tipo, eu sei que eu tenho que liberar alguma coisa pra passar por aqui. Eu fico parado assim uns 10 minutos pensando assim, mano, que loucura que eu vou pegar pra passar isso, sabe? Tipo, sei lá, eu tô de boa lá no mapa ali do Ori e sei lá, tem uma vinha do tamanho de um arranha-céu, sabe? Eu fico, mano, como é que eu vou passar por isso? Porque eu sei que um pulo duplo não passa. E aí, quando eu vou avançando um pouquinho mais no Ori, consigo aquele dashzão de pulando pelos projéteis, ou então pelos inimigos. Que é um poder maravilhoso. Nossa, mano, aquilo ali é maravilhoso. Quando eu finalmente pego isso... Nossa, aquilo ali transforma o jogo. Eu paro assim, agora isso... vai me levar pra lá. Exatamente. Eu fico muito, tipo, curioso, pensando assim, mano, o que eles prepararam pra mim, sabe? Quando eu tô jogando um jogo nesse estilo. O Batman, eu zerei, eu sou apaixonado por Batman, eu sempre falo que a gente tem que ter um cast sobre Batman Arkham, mas eu joguei todos os jogos, incluindo aquela bosta do Arkham Origins, pensando assim, eu olhava assim um ponto assim, tipo, sei lá, tudo congelado, eu fico, mano... que inimigo do Batman que vai aparecer pra eu liberar um bagulho aqui, sabe? E essa sensação eu gosto, mais do que essa sensação de, tipo, de meio que ter essa falsa sensação de liberdade de escolha, sabe? Eu gosto mais dessa de, tipo, mano, o que vocês prepararam pra mim? Me surpreendam. Cara, agora tu me desbloqueou alguma coisa assim, que lá nos primórdios, quando eu comecei a jogar videogame, provavelmente eu passei por algum jogo. Agora eu não vou saber quais jogos que eu experienciei isso, em que eu passava por algum desafio, alguma coisa que eu olhava assim, cara, ali é uma plataforma, eu consigo chegar ali. Por que eu não consigo? E ficar insistindo no erro, sabe? Até pegar um desgosto e nunca mais jogar, eu acho. Então acho que eu passei por alguma experiência mais negativa, assim, que eu não entendia isso na época ainda. E como que eu falei, eu fui redescobrir, então, muito mais tarde e já com um pouco mais de paciência, talvez. Não, eu cheguei já num ponto de, tipo, olhar e, tipo, a galera que tá me olhando na câmera sabe como é que é. Tipo, eu paro, eu literalmente fico com a mão na cintura, parando assim, mano, o
que diacho que o jogo vai entregar na minha mão pra passar esse bagulho aqui, porque eu não faço a menor ideia, sabe? Tipo, não dou conta nem de imaginar numa ferramenta ou num poder. Comigo eu fico encarando pensando assim, Luiz, você já assistiu o Incrível Mundo de Gumball, né? Sabe aquele episódio que eles esquecem tudo que a avó tá cuidando lá e fica, tipo, fazendo as coisas ficar. Eu vou pra cada canto do mapa e fico. Só que é isso, só que um pouquinho mais indignado que eu fico. Porque eu fico muito tipo, mano, o que vocês estão cozinhando? O que vocês estão preparando, velho? Cara, pior que pra mim esse sentimento ele é muito gostoso, apesar de que como eu já joguei muito Metroidvania, eu olho assim e eu tipo, ok, aqui eu vou pro pulo duplo, aqui eu vou pegar o dash, tá, depois eu volto, aí eu nem tento, só tipo, tá bom, depois eu vou voltar aqui, e aí eu sigo a vida, assim, e aí até falando também da minha experiência com o gênero, eu joguei alguns no Play 1, tipo Castlevania Symphony of the Night, joguei um pouco, apesar de que na época eu era muito criança, então não sabia direito o que fazer, o que jogar e, nossa, só tipo desistir, mas eu fui redescobrir o gênero em 2015, 2016, ali com o Ori e... né, o primeiro Ori, no caso, que a gente tem podcast, aí eu falei um pouco da minha experiência lá, mas foi ali que eu fiquei, nossa, tipo, caralho, esse jogo que é muito bom e que gostoso de explorar, e ali pra mim foi onde virou a chave, eu fiquei tipo, não, eu quero mais disso aqui, e aí eu comecei a, tipo, ir pra jogos mais antigos, começar a ficar mais atento no mercado, e aí foi onde cada vez mais fui conhecendo mais sobre o gênero, até chegar hoje em dia que é um dos meus gêneros favoritos da indústria. O Hilário falou ficar mais atento no mercado, eu só fiquei imaginando ele assim, procurando do lado do açougue, sabe? E aí a gente tá falando bastante sobre as nossas experiências também, e vale comentar de por que o nome é Metroidvania. Inclusive uma curiosidade é que esse nome ele é mais comumente utilizado pro ocidente. No Japão, por exemplo, eles usam mais o termo de Search Action, e é dali onde vem o termo em português que o Jogabilidade que fundou esse nome, tá? E eu estou divulgando, porque eu acho que é um nome excelente em português, que são os buscações. Então tem essa diferença de nomenclatura, mas no final das contas tudo é Metroidvania, buscação, Search Action, como você preferir. Então, mas é muito difícil encontrar um ponto de origem do gênero por si só, porque tudo nos videogames sempre tem algum jogo que foi feito não comercialmente, lá na década de 80, e não foi popular o suficiente para gerar esse engajamento todo. Então a gente tem alguns pontos que talvez foram os primeiros, como por exemplo o jogo The Castle de 1985, que lançou pro MSX, o Deus, e o Brain Breaker, que saiu também em 1985 no Sharp X1, que é um PC que só saiu no Japão. Então fica a curiosidade que esses são os primeiros jogos que a gente vê esses elementos, mas que obviamente 9 anos depois a gente tem o jogo que deu o pontapé e é a primeira parte do nome, né? Que foi popularizado pelo Super Metroid em 1994. Que o jogo saiu pro Super Nintendo. E ali a gente viu a primeira vez de, isso aqui dá de replicar em alguns jogos. Porque o Super Metroid também não é o primeiro Metroid. A gente tem o Metroid normal, né? Só Metroid. E depois a gente tem o Super Metroid. Então a gente... Na real, o Super Metroid é o 3, né? Porque tem o Samus Returns. Mas enfim. A gente tem o Super Metroid, que é quem populariza esse formato. E aí a gente tem, em 1997, o ano em que eu nasci, o jogo Castlevania Symphony of the Night, que é quem pega essa fórmula e aí começa a adicionar os elementos de RPG, a exploração ali não linear, cheio de segredo, cheio de coisinha, e ali é onde realmente a gente vê essa fórmula sendo aprimorada, sendo replicada e criando, no caso, essas ideias em conjunto que começa essa evolução dos jogos de plataforma, que é um gênero muito importante, pivotal ali para a indústria dos jogos na geração ali do Super Nintendo. O que é engraçado é que os dois jogos que dão nome ao gênero não foram os primeiros títulos de suas franquias, né? Super Metroid não foi o primeiro título. Exatamente. E Castlevania Symphony of the Night não foi, tipo, o primeiro Castlevania, né? Eles já tinham, 10 anos de franquia já? Franquia Castlevania? Quase isso, porque a gente tem vários jogos Castlevania clássicos desde o Nintendinho, se não antes, que são jogos mais segmentados em fases, né, sem essa parte de exploração. Só que ainda assim, o gênero ele passa por um momento
de formação ali depois desses jogos, porque a gente tem por muito tempo apenas essas duas franquias dando gás, dando ali cada vez mais jogos pra gente ter essa fórmula replicada. Então a gente tem uma porrada de Castlevania, a gente tem uma porrada de Metroid, que inclusive uma curiosidade, os Castlevanias eles foram relançados, todos os Castlevanias de GBA, de Game Boy Advance no caso, eles foram relançados em 2021 e todos os de DS foram relançados agora em coletânea em 2024. Então são jogos que estão bem mais de fácil acesso. E os Metroids também foram relançados no Switch Online, a gente tem relançamentos no próprio Switch, como o Metroid Prime Remaster. A gente tem o Metroid Samus Returns, que é um remake do Metroid 2 que saiu pro 3DS. E tem até, a gente comentou de um Mega Man Metroidvania, a gente tem até o Mega Man Zero, que tem 4 jogos, eles são jogos Mega Man protagonizados pelo Zero, e são essa estrutura mais Metroidvania também. Então a gente tem esses jogos, eles amadurecendo o gênero, mas tudo acaba ficando mais em consoles portáteis, então acaba não chegando no mainstream por conta disso. E o primeiro jogo, aí até indo na linha dos jogos indies, ali na explosão dos jogos indies, a gente tem em 2004 o Cave Story, que feito por uma pessoa só, ele foi a primeira vez que a gente vê o Metroidvania tendo essa fórmula, essa quebra de barreira de não ser de uma grande empresa ou de uma franquia que já tá estabelecida há muitos anos. E ali a gente vê, nossa, isso aqui dá sucesso, hein? Mas ainda assim, nessa época ainda não citava o gênero, né? Não tinha nome o gênero ainda. Eu lembro que eu comecei a escutar essa palavra de Metroidvania, foi bem mais pra frente, talvez uns 10 anos depois. Exatamente, a gente tem esse time skip quase de 10 anos, porque a gente tem o Cave Story em 2004, e em 2014, esses 10 anos, inclusive, foram meio escassos de jogos, não teve muita coisa tão expoente, tão grande, assim, que chamou muita atenção, mas a gente tem, a partir dali, jogos ficando mais famosos. O próprio Ori, né, é mais ou menos dessa época. A gente tem o Guacamelee, que também saiu ali em 2013, que foi um dos primeiros jogos que eu vi que é Metroidvania, assim, já conhecendo um pouco mais do gênero. E aí é onde a gente tem a enxurrada de jogo, onde se torna um gênero muito famoso. E ali, inclusive, começa a brincadeira de mudar um pouco a fórmula. Tipo, a gente tem o Dead Cells ali brincando com um roguelike com elementos de Metroidvania. O Celtic Sanctuary, que é um jogo Metroidvania com elementos Souls-like. Ou tem gente que fala com Souls-like com elementos Metroidvania, então tem esse ponto também. E a gente aí vê uma explosão de jogo. Jogo BR, inclusive, sendo feito, que é o Dandara. É um jogo inspirado nas pinturas da Tarsila do Amaral. E eu ouvi falar super bem do jogo. Caraca, eu não sabia desse detalhe. Você não sabia, cara. não? Ele é todo... Ele é BR. Não. O Abaporu está no jogo, não sabia inclusive. que era. Não sabia que era inspirado nas pinturas dela. Que era brasileiro, eu sabia. Mas, Hilário, você falou sobre o time skip, eu acho a analogia perfeita, porque essa época da década de 2010 é exatamente o Metroidvania Shippuden. Porque o gênero Metroidvania sai de Cave Story, vai pro seu arco de treinamento, faz seu time skip e volta lá pra Ori and the Blind Forest, Guacamelee, não sei definir certinho qual que é o cravar assim, qual que foi a definição do gênero Metroidvania, mas eu sei que foi a partir lá que eu comecei a escutar esse termo mais vezes, né, dentro das notícias. Tanto que o próprio Ori, ele é o primeiro jogo que eu joguei já meio que sabendo, assim, do nome, já ter escutado, então, realmente, ele é onde o gênero ele começa a tomar mais força. E eu gosto de como, inclusive, o jogo, como essa estrutura começa a ser quebrada, mudada, porque a gente tem, por exemplo, o Yoku's Island Express, que é um jogo de pinball com Metroidvania. Inclusive, eu sempre quis jogar ele, mas eu nunca tive a oportunidade ali por conta de tempo. Ele é um jogo todo sem combate, onde você usa o cenário como pinball e fica arremessando o personagem como uma bolinha pra lá e pra cá, e tem paletas ali que batem no personagem que vão liberando poderes novos. A gente tem também o The Messenger, que é da Sabotage Studio, que é um estúdio que fez recentemente, em 2023,
Sea of Stars, que é um JRPG, um RPG por turno maravilhoso. E aqui a gente tem o primeiro jogo deles, que é o The Messenger, um jogo Metroidvania que brinca com estilos 8 bits e 16 bits. Então, cara, a gente começa a ter uma enxurrada de jogo. Enquanto nesses 10 anos a gente tem, tipo, um por ano, no máximo 2 por ano, de 2016, principalmente pra frente, a gente começa a ter 3, 4, 5 e não para de crescer. Oi, Hilário, deixa eu te perguntar, tu chegou a jogar isso tudo aí, por acaso? Ou uma boa parcela disso, pelo menos? Uns 90%. Caralho, mano. Meu Deus. Mas dentro desses anos, eu sei que tem um jogo que o Rocket gosta bastante, que é o Bloodstained Ritual of the Moon, que é um jogo feito pelo Igarashi, que é o pai ali do Metroidvania. Ele foi diretor dos Metroidvanias que são Castlevania também, inclusive os de DS. E ele saiu da Konami, fez o certo, né? Meteu o pé de lá. Do jeito que eu entendi toda a história foi o seguinte. O Igarashi, ele queria muito fazer um novo Castlevania. Ele chegou na Konami e falou, posso fazer um? Eles falaram, não. Ele falou, beleza, tchau. Saiu da Konami, abriu um crowdfunding e falou, gente, eu vou fazer um novo Castlevania. O pessoal fundou e ele fez o Bloodstained, com um monte de referência ao Castlevania. E uma coisa que eu adoro, eu deixo falar do Bloodstained que tem. Ele tem uma DLC paga lá, que é tipo, é baratinha, mas você compra, que basicamente adiciona ao jogo um boss. O próprio Igarashi com os golpes do Drácula do Castlevania. Cara, o Igarashi, ele é um personagem. Ele é cara, tu vê foto dele, é sempre ele com um chapéu de cowboy, ele com uns ternos super bem cortados. Cara, mano, o bicho é muito estiloso, velho. Ele sentado em trono, tipo, pra anunciar o Bloodstained. Cara, uma loucura, uma loucura. Basicamente, você resumiu toda história Foi de muito desenvolvedor japonês famoso e grande no começo dos anos 2010, né? Porque quase todo mundo que criou alguma franquia de sucesso foi uma história assim. Chegou na publisher que ele trabalhava, eu quero fazer um novo jogo da franquia que eu criei. A publisher pega, não, pau no seu cu. E o cara sai, faz um crowdfunding, ou monta um novo estúdio e faz o jogo. O problema é que o do Mega Man deu meio errado, mas de Resident Evil e de Metal Gear até que tá andando bem, né? Essa safra ali, vocês têm algum jogo que vocês gostam bastante, que jogaram? Eu só quero comentar de Bloodstained, porque foi muito o hiperfoco do Rocket na temporada de começo de 2024. Porque ele só falava de Bloodstained, de LoL, e aí eu entreguei o Power na vida dele pra ele poder largar um pouquinho Bloodstained, porque ele só jogava Bloodstained. Agora ele tá na temporada do... qual que é o roguelike de Pokémon lá, mano? É o Pokérogue. Ah, é verdade. E uma correção, o Bloodstained foi meu vice em 2022. 2024 é o Pokérogue com outra coisa. Foi o Power e basicamente, e Elden Ring, esse ano eu joguei bastante Elden Ring. Mas assim, dessa era, entrou um outro detalhe muito pessoal na minha vida, porque eu parei de ter tempo pra jogar jogos no estilo Metroidvania. Porque uma característica sobre os Metroidvania, você precisa de muito tempo pra jogar um jogo desse. E uma época que eu não tinha muito tempo, sabe, pra poder jogar jogos nesse estilo. Cara, eu vou dizer aqui que eu discordo um pouco, porque Hollow Knight eu fui jogando ele em quase doses medicinais, né? Jogava ele um pouquinho, chegava na sala de um boss, daí eu, vou parar agora e vou fazer outra coisa. Depois eu voltava, então eu sempre jogava ele assim, 15 minutos a cada uns 40 minutos. Então eu zerei ele relativamente rápido, mas sempre em doses muito pequenas de jogo. Agora, a segunda vez jogando assim, eu fui devorando ele, né? Talvez, Johnny, essa abordagem funcione, porque eu sou muito de jogar, de devorar jogos. E pegar, assim... eu quero sentar pra jogar um Metroidvania, pra sentar, devorar, e é isso. Eu sempre eu cansava, porque eu já tava cansado, e aí eu tinha que ficar explorando tudo, eu ficava mais cansado e cansava. Tipo, o Hollow Knight foi isso. Talvez eu dar essa abordagem pra Hollow Knight funcione um pouquinho melhor. É que eu fiquei jogando ele quando tava estudando pra prova, daí quando que minha cabeça tava explodindo, eu não conseguia mais pensar e estudar, daí eu assim, deu 15 minutinhos de jogo, daí eu jogava, chegava num lugar, daí eu, beleza, agora tem que voltar.
voltar. E daí eu ia sempre assim, eu estudava, parava, relaxava um pouquinho, explorava um pouco, daí voltava a estudar. Cara, pra mim, o foda dos Metroidvanias é que ele cutuca muito no meu lado completionista. E vocês sabem que eu gosto de platinar jogo, então Metroidvania é as platinas mais deliciosas que tem pra fazer. De você fazer 100% no mapa, pegar tudo. Puta, aí eu me acalmo, mano, é muito bom. E eu sei essa sensação, por causa que eu fiz isso no Bloodstained, eu também fiz no Metroid Dread. É bom demais. Uma ova, vai todo mundo a merda, porque eu amei Hollow Knight, quis platinar Hollow Knight, daí eu fui ver Steam. Isso é um erro. A platina era... Termine o jogo em alma de aço, que é vença o jogo sem morrer nenhuma vez. Vá pra merda! Não, cara. Eu sei, eu já soube dessa conquista, mano. Parece um inferno. Hilário? Eu não tenho a platina de Hollow Knight porque eu tenho que derrotar 50 bosses numa boss rush e eu não consigo. Mas eu tentei. Essa eu tô tentando, mas a de terminar o jogo sem morrer eu não me arrependo. Nós tínhamos comentado ali também de Dead Cells, ali de 2017, que ele não necessariamente é um Metroid, ele tem certas características, certos áreas de Metroid, né? Mas ele em si não entra fortemente pro gênero. Eu até não considero dessa forma, porque eu vejo que ele é muito mais um roguelike do que um Metroid em si. Eu experimentei Soldiers, que foi lançado em 2022, e ele é mais nesse formato que eu comentei antes, de ser muito mais linear, de seguir bioma por bioma. Tem pouco esse esquema de ficar voltando e explorando. Geralmente tu chega no bioma, tu faz assim uns 90%. Os últimos 10%, uma habilidadezinha que tu vai pegar mais tarde, mas é só pra pegar um tesourinho a mais. Então a exploração, ela chega a ser um bônus, mas ela não é a base do jogo, porque eu sinto que a base do jogo é muito um mapinha linear, uma historinha linear. Então, tipo, ele é um Metroid, ele se identifica com Metroid, eu gosto dele, mas eu diria assim, é um jogo meio que na média. Ele tem um combate divertido, habilidades interessantes, mas pra exploração mesmo não é tanto, então acho que ele é meio fraco nesse aspecto. Mas, cara, eu também joguei Soldiers e é um jogo que no lançamento ele era bem quebrado. No sentido de que a dificuldade dele era muito desbalanceada. Não, ele se tornou mais natural depois, cara. De tanto que a galera reclamou, ele foi todo rebalanceado, com várias coisas foram adicionadas no jogo pra deixar ele mais tranquilo. E ele não é nem tipo, ai, nossa, modo easy, kkk, nossa, como tem a galera chata, só vai ficar brigando por conta disso. Era só jogo quebrado mesmo. É que o jogo era realmente injusto, assim, em vários pontos. E aí eu dropei ele e eu voltei quando o jogo foi corrigido, e aí a minha experiência foi muito melhor. E é um jogo super gostoso de jogar, eu gosto da dinâmica de classe dele. Eu joguei ele de arqueiro e era super legal. Eu joguei de maguinho. Nossa, é muito legal as magias, né? Nossa, eu tava vendo os vídeos aí. Porque tu tem as classes e tu vai jogando e o jogo é todo pensado pra você conseguir zerar ele com as 3 classes. Tem uma que é mais fácil, uma que é mais difícil, mas, pô, muito legal. E o jogo, ele é muito gostoso de jogar, mas eu concordo com o que o Johnny falou, de que ele peca na linearidade, tem pouca coisa pra explorar mais. Eu acho que ele ainda perde a mão em alguns bosses ali, que tá bem difícil, mas é um jogo que vale a pena, é um joguinho gostoso. E falando de jogo quebrado mesmo, daí eu não vi nenhuma avaliação positiva desse jogo ali, até se apagou meio rápido, que foi o The Last Case of Benedict Fox, que é um Metroidvania inspirado em Cthulhu. A ideia de um investigador que tem ali o seu lado mais paranormal, então ele entra numa mansão, essa mansão tá meio distorcida e tem todos uns cenários, uns monstros bem Lovecraftianos, e a temática, quando eu vi a propaganda disso daqui, a temática eu achei muito interessante, porque ele mistura ali a exploração, a necessidade de ferramentas específicas para invadir certos cenários, enfrentar certos monstros, e também investigação.
porque tu tem que colher informações, assim, itens do ambiente para juntar pistas e tentar descobrir ali um suposto caso de assassinato, se eu não me engano, e a premissa é muito interessante, só que o jogo pelo menos quando eu fui jogar e eu vi que ele flopou muito rápido, ele é muito quebrado. Se Soldiers ele tava quebrado, isso daqui nem se fala, porque como que é uma pessoa comum contra criaturas Lovecraftianas, tu toma uma paulada, tu já tá pra morrer. E daí, tu tem pouca área de respawn. Então tu perde quase um bioma inteiro, tendo que voltar correndo, porque não tem um lugar seguro pra tu respawnar, e daí tu não consegue avançar na exploração e avançar no jogo, porque tem um boss impossível de enfrentar, que tu tem que atirar 80 mil vezes no boss e ele te dá uma paulada e tu morreu. E daí tu respawna a 3 km de distância do boss, e tem a cena de luta do boss é longa, a distância é longa, então tu não avança, e daí eu fiquei puto e desisti do jogo. Cara, esse é um jogo que eu tava super animado de ver ele da Z3 da vida, pô, saiu direto no Game Pass e tal. Ele saiu em 2023. E eu tava, meu Deus, esse jogo vai ser muito bom, puta que pariu. Ele tem aquele puzzle bem Resident Evil, de tu pegar o objeto, ficar girando ele pra, tipo, abrir o objeto e tal. Cara, muito legal. Aí eu só vi review negativa, só vi galera destruindo o jogo. Eu, tipo, ok, acho que eu vou deixar passar. Aí nem cheguei a jogar ele. Eu peguei ele no Game Pass, só que eu achei muito engraçado porque, nossa, esse jogo lançou, mal vi o pessoal falando, como será que ele tá? Ah, tá, entendi, porque ninguém falou sobre ele. Não tava quebrado. Um que eu gostei muito foi do próprio Metroid, assim, o mais recente, que, tipo, eu deu aquela coceira, tipo, até sair o novo Metroid Prime, né? O que eu joguei, que foi até o meu amigo lá, o Emílio, que me emprestou, e eu adorei, o Metroid Dread. Nossa senhora, que Metroid bom de jogar. E uma coisa, os robôs que tem naquele jogo lá, dá um cagaço. Aquilo é literalmente um Metroidvania com um pouco de terror, por causa que você tem que fugir daqueles robôs, por causa que cada vez que você encontra os robôs, eles ficam mais avançados, os negócios lá. Tipo, eles começam a seguir seu padrão de andar, os negócios tudo. Você só fica naquele cagaço de não me vê, não me vê, não me vê. E aí, quando você consegue o poder pra derrotar eles... É muito bom. Ainda dá um cagaço, por causa que você tem que acertar lá na cara deles. E uma coisa também... é quando eles te pegam, você tem a chance de escapar deles, só que a janela pro parry é tão mínima, que é tipo, mano, você tenta lá e às vezes você não consegue. Mas uma coisa que eu gostei muito, eu já consegui dar parry neles. Eu acho que eu dei 2 vezes seguidas, né? Tipo, nossa senhora. Então, eu também joguei Metroid Dread. Ele é um Metroid muito bom. Gosto dessa mudança de perspectiva que ele tem, de ter momentos furtivos, de que você tem que se esconder do robô, que você tem uma habilidade de ficar invisível, aí você vai se escondendo ali. E como cada robô também tem o seu próprio esquema de poder, né? Tem robô que vai se contorcendo pelo cenário, tem robô que teleporta, nossa, é uma loucura. Então gosto muito de como ele faz tudo isso. É sempre muito satisfatório meter o raio laser na cara deles pra derreter o robô enquanto ele tenta te pegar, é muito foda, aí tu consegue o poder dele. Cara, e inclusive o último boss do Metroid Dread é uma perfeição, que luta incrível. Pra caralho. Naquele boss final, o final me deu muita sensação de Doom. Um expoente dentro do mercado é Hollow Knight, né? A gente comentou já dele várias vezes, em vários programas. Só falta a gente fazer um programa sobre Hollow Knight, mas está saindo do forno logo, logo. Alerta de spoiler, por que vocês acham que eu tô jogando pela segunda vez? Exatamente. Mas, cara, a loucura que Hollow Knight gerou na indústria e no gênero... eu acho que ele é um dos jogos mais... Não, ele é o jogo mais impactante e transformadores dentro do gênero, porque a gente tem esse segmento de Hollow Knight ali vindo antes dele até 2017, e cara, depois de 2017, que é o lançamento do Hollow Knight, a explosão dele nos consoles, todo jogo Metroidvania, depois disso, tem pelo menos um pouquinho de Hollow Knight. E isso é uma loucura, assim, a gente vê como o próprio Ori and the Will of the Wisps, que é o segundo Ori, como ele tem muito elemento de Hollow Knight. A gente vê como o próprio Ender Lilies, que é um Metroidvania que eu amo de paixão,
que você controla uma menininha que é uma sacerdotisa, e ela em si não tem muitas habilidades, mas você consegue pegar almas de inimigos e equipar eles como se fossem equipamento, e você usa essas almas como combate, como se fosse um stand de Jojo, mais ou menos. Então é muito legal, assim, como ele tem esse aspecto bem decadente, e como a personagem principal, ela vai purificando o mundo. Ele tem também esses elementos bem Hollow Knight, da exploração, do banquinho pra você descansar, do checkpoint. Eu ia perguntar do banco logo de cara. Tem. Todos esses meio que tem, assim, e tudo isso vem do Hollow Knight também, que por sua vez vem dos próprios Souls-like, né? O banquinho do Hollow Knight, ele é muito parecido com a função da Bonfire, por exemplo, mas agora ela reimaginada para um cenário de Metroidvania. Então tem alguns jogos que eu queria também destacar, como por exemplo o Fist Forged in Shadow Torch. É o do coelhinho com braço de metal, né? Exatamente, eu vi pouca gente falando, mas ele é um jogo que eu recomendo pra todo mundo, porque você joga com um furry, que no caso é um coelhinho que tem um braço de metal. Diz que é um coelho, não diz que é um furry, diz que é um coelho. Então, é um coelho antropomorfizado, que tem um braço de metal gigante. Eu sei que essa é a tua nova tendência aí, cair pro furry, mas calma. Já tivemos essa discussão. Isso é verdade. O pior que é verdade. E ele é um Metroidvania que eu gosto muito e gosto de recomendar para as pessoas, porque ele é um jogo bem nessa pegada de mapa bem aberto, onde você vai explorar de uma forma não linear, mas algo que eu gosto muito dele é que ele tem um sistema de combo à la Devil May Cry, e é muito parecido mesmo com o Juggle, né, onde você pega o inimigo e fica quicando ele no ar, jogando pra cima, joga pra baixo, muda de arma no meio do combate, joga pra longe, puxa de volta. Cara, e é um sistema de combate maravilhoso, recomendo pra todo mundo, é um jogo delicioso. E um que vai nessa linha também de ter um combate um pouco mais elaborado é o Blasphemous. Eu zerei o primeiro, não platinei, mas platinei o segundo. E o Blasphemous 2 eu consigo afirmar com segurança de que é um dos melhores Metroidvanias que eu já joguei. Ele é um jogo com uma pixel art maravilhosa, é um estúdio espanhol que faz os dois jogos. E é muito até familiar pra gente que tem muito a parte católica pesada no jogo, então ele pega essa parte da mitologia católica e meio que corrompe ela, faz ela de uma forma muito gráfica, muito violenta, como a gente vê inclusive ser feito com a mitologia grega, romana e por aí vai, nórdica também. Então a gente tem isso agora, só que nessa visão de anjos, de santos, da penitência. E é um jogo que inverte isso e tem uma arte tão linda, com animações feitas à mão. E, nossa, esse jogo é incrível. O primeiro jogo, ele é mais Souls-like do que Metroidvania, mas o segundo, ele é um Metroidvania bem purinho ali, delicioso. Nossa, recomendo pra todo mundo também. E eu queria comentar de mais alguns jogos, mais pra fechar também. E um deles é um jogo que eu gostei muito e foi o primeiro jogo do ano que eu joguei, assim, que foi o Prince of Persia The Lost Crown, que é um jogo incrível. As mecânicas de Prince of Persia, de você poder voltar no tempo, utilizadas dentro de um Metroidvania, é uma sacada genial. Então você tem essa questão de você deixar uma imagem e depois voltar no tempo, você tem uma exploração do mundo de uma forma não linear, que inclusive você tem dois modos, o modo guiado com um mapa, com pontinhos no mapa onde você precisa ir, e o modo não guiado, então você pode escolher. E, além disso, ele tem uma das coisas que é genial e eu acho que deveria virar padrão dos Metroidvanias daqui pra frente, que é, dentro de Metroidvanias, a gente tem esse esquema de ter um mapa ali aberto, e quando você abre o mapa, você vê as salinhas, né, elas se preenchendo, se conectando, que inclusive é uma estética que eu gosto tanto, acho... Isso aí já me chama muita atenção. E o que acontecia muitas vezes em alguns jogos não sei de Hollow Knight, acho que isso já é mais antigo, acho que o próprio Ori talvez faz isso, que é você ter como você pinar, né, você colocar marcadores no mapa. Hollow Knight tem. O Hollow Knight tem, eu não lembro se o Ori tem. Ori não tem, até porque eu acho que o Ori não tem tanto esse de voltar pra biomas anteriores. E isso é algo que ficou bem comum em Metroidvanias ali pós-Hollow Knight. E onde você, tem um mapa e você, não sei o que fazer aqui. Tu vai lá e marca.
no mapa que isso aqui é um marcador azul, sei lá. Então isso foi evoluindo com o tempo. Em vez de marcadores por cor, virou marcador com ícone, virou coisa que você pode escrever no mapa. Então assim, eles foram evoluindo. Por mais que não é do gênero de Metroidvania, eu vejo que jogos de gênero exploração utilizam muito essa mecânica. Exatamente. A gente tem Zelda, a gente tem Genshin, só uns exemplos. É verdade. Tem muito jogo mundo aberto que faz isso também hoje em dia. O próprio Elden Ring faz isso também no mapa aberto. E aí a gente tem uma mecânica que foi introduzida no Prince of Persia The Lost Crown, que é você pode abrir o mapa, aí você aperta acho que pra cima com o direcional, e você tira meio que uma foto da região que você tá, e essa foto vira um pin no mapa, vira uma marca no mapa. Se você ir lá com o marcador e clicar nele, você abre a foto do mapa que você estava antes. E aí ali você consegue ver exatamente o que você não consegue fazer naquele momento, por que você marcou aquilo. E eu acho tão genial isso, porque é uma evolução natural desses marcadores e ajuda demais na exploração. Uma foto vale mais que 1000 palavras, né? E por fim, eu queria destacar mais alguns jogos mais curtinhos, que é um termo novo que vem surgindo aí. Eu ouvi ele pela primeira vez esse ano, que são os Brainvanias, que são Metroidvanias mais puzzle. A gente tem esse ano 2 expoentes bem fortes. Um deles é o Animal Well, que tem um speedrun inteiro que eu falo sobre o jogo e suas camadas e por que é um jogo tão especial, então escute lá. E a gente tem o Ultros, que é um jogo que eu joguei esse ano e ele foi uma surpresa absurda. Ele tá super baratinho, ele tava no Game Pass uma época, não sei se ainda tá, mas é um jogo que ele fala muito sobre ecossistema, sobre como o ciclo da vida ele se completa e como a fauna e a flora interagem entre si, como você, como jogador, é um ponto onde vai manipular isso, porque o jogo ele tem loops temporais, mas ele não é um roguelike, tá? Eu vi pessoas confundindo isso na época, mas ele não é um roguelike. E você, através desses ciclos, você precisa derrotar 9 criaturas pra abrir um selo lá que bloqueia uma nave espacial, e o jogo é, tipo, super futurista, cheio de cor vibrante, assim, pra caralho, então ele é uma viagem de ácido, assim, é muito gostoso esse jogo. É o quê? É uma viagem de ácido, muito gostoso. Hilário 2024. Hilário, como é que você sabe como é uma viagem de ácido? E é muito foda, porque você, por exemplo, pode plantar árvores nesse jogo com sementes especiais, e as sementes funcionam como poderes de Metroidvania, porque cada semente dá vida a uma árvore diferente que vai te dar meio que uma forma de travessia diferente, ou vai desbloquear um local de uma forma diferente. Só que aí o gênio desse jogo é que quando você planta, ela não nasce na hora. Você precisa de um novo loop temporal, um novo ciclo para fazer elas germinarem. Algumas levam um ciclo, outras 2. Então é muito foda como até isso envolve na fauna do jogo, de como isso influencia os animais, como você pode usar isso a seu favor. Então é um jogo genial, ele tem acho que 3 finais, você pode fazer rotas de escolha diferentes, e descobrir tudo isso é impecável. Meu, que jogo incrível, com certeza tá no meu top 10 do ano, vale super a pena, recomendo demais. E é isso. Cara, premissa bem interessante, cara. Esses jogos que tem linha temporal sempre acabam numa maçaroca em questão de finais, é bem complicado o final, tipo... Você falou que tem quantos finais? Se eu não me engano, são 3. Eu fiz um deles, não cheguei a fazer os outros 2, porque eu vi que ia me dar um trabalho gigantesco, porque envolve muito essa manipulação do tempo e tal, mas ainda assim é muito legal. Quando você entende o que é os finais, tu fica tipo, puta que pariu, esse jogo é incrível. Então assim, curtinho, eu acho que pra fazer o primeiro final eu levei umas 7 horas por aí. Então, pô... vale super a pena. O combate dele é muito bom, a exploração do mapa. E a gente tem muito aquele padrão já de Metroidvania, né? De, pulo duplo, dash no ar, wall jump. Uhum. A nata. Tipo, todo Metroidvania tem. E eu gosto muito de quando eu pego um Metroidvania que subverte isso. Então, o Ultros é um jogo que faz isso, o Animal Well é um jogo que faz isso. O próprio Prince of Persia faz isso um pouco. Eu gosto muito dessas habilidades, e aí essa é a experiência Metroidvania que eu mais gosto, que é você pegar uma habilidade e parece que o mapa que você já explorou, ele se torna estranho. Ele se torna um novo mapa, porque agora você tem mais possibilidades.
Eu acho genial isso. Posso falar uma história bem legal do Bloodstained que eu tenho? Que eu gostei muito, tipo, em questão de Metroidvania que eu fiz. Não sei se vai dar pra utilizar, mas eu quero só contar mesmo. Que quando eu tava fazendo a platina lá do 100% na Steam do Bloodstained, eu errei lá e eu acabei fazendo o final errado. E aí, pra consertar isso, eu fui no New Game Plus, na dificuldade Hard, e eu meio que fiz um speedrun pra acidente. Que eu acho que eu fiz o jogo, meia hora? Tipo, eu fiz a história lá. Por causa que eu tinha todos os feitiços no máximo, né? Não todos, mas os principais. E aí, quando eu tava fazendo essa parte principal, tem um boss lá que você tem que fazer por causa que ele inverte a gravidade, certo? Ele inverte a sala. A questão é que o que eu acabei fazendo meio que por acidente? Eu cheguei no boss rápido, só que a questão é que eu entrei nele pela saída normal. Por causa de um spell que eu tinha maximizado em questão de distância lá. E eu simplesmente entrei pelo boss pela saída e eu salvei um monte de tempo com isso. Cara, isso é muito coisa do Iga, mano. Nossa, é a cara do Iga fazer isso. Até a questão de inverter o mapa, tudo mais, são coisas que ele fez lá no Castlevania Symphony of the Night. Exato. E tipo, eu imagino que muita gente já deve ter feito e também não deve nem... Eu não sou o primeiro e eu também não deve ter nem sido um dos mais rápidos pra fazer, mas eu fazendo isso, eu dei uma sensação tão boa e única que foi tipo, mano... Isso foi cômico. Foi muito cômico, eu tô muito feliz com isso. Já chegou a fazer algo assim, Hilário? Eu cheguei a fugir de boss em Hollow Knight. E quando eu descobri isso, assim, a primeira vez eu achei muito interessante. Eu assim, mas por que tem um boss aqui se eu posso simplesmente fugir e deixar ele pra trás? E quando tu descobre que isso se repete algumas vezes, eu acho muito interessante. Eu adoro o gênero Metroidvania. É uma sensação boa de exploração assim, de mapa e de conquista, assim, de avanço de história. É uma coisa bem concreta que você pode sentir. E quem faz isso tipo, tem uma noção muito boa de map design, sabe? Tipo, de fazer o jogo e de encaixar tudo. É uma mistura de cartografia com arquitetura, cara. É impressionante isso. Então, é um gênero que eu admito que deve ser difícil fazer, mas deve ser tão recompensador quando as peças entram no lugar. Sim, o jogo se torna muito satisfatório. Fechar o nosso episódio com uma recomendação pra você que nunca jogou Metroidvania, saber por qual começar, ou mesmo querer uma recomendação de jogos novos. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse. Então, um beijo para os lindos e lindas do Lucas Bittencourt, a Vivian, o Perfil, o Bruno Felipe, o Pedrinho e também ao Santiago. Sou fã do Pedrinho. A ajuda de vocês é extremamente importante e fundamental para o Fliperama Nerd continuar lançando episódio todo sábado para você aí escutar as nossas belas vozes, conversando sobre videogame, sobre anime, sobre cultura nerd no geral e tudo mais. Valeu! Obrigado! Muito obrigado a todos! Então, pra gente fechar o episódio, a gente já comentou bastante sobre vários jogos, inclusive lembrando de que todos os jogos comentados, eles vão estar na descrição do episódio, então você pode vir ali no textinho que a gente deixa em cada episódio e ver o nome de todos os jogos, aí assim você consegue se localizar um pouco mais fácil. Mas aí, se vocês, queridos participantes, fossem indicar um Metroidvania pra quem nunca jogou Metroidvania, qual que vocês indicam pra pessoa começar nessa vida? Eu tenho duas indicações. Uma pro cara que não faz ideia do que é um Metroidvania, não entende, quer ter uma experiência próxima do que seria um Metroidvania. E aí eu vou dar uma indicação polêmica, porque eu vou indicar Batman Arkham, porque ele dá essa sensação, e essa indicação é pra você, mano, que tipo, sei lá, velho, tipo, você tá escutando cast, você nunca teve contato com o gênero, você nunca teve contato, tipo, sei lá, às vezes até com jogos single player, seu contato foi mínimo. Assim, você tá bem na casca da casca, sabe? Tipo, você acabou de pousar na casca. Aí eu recomendo Batman. Caso você já conheça Hollow Knight, o próprio Dead Cells também, que fez muito sucesso, você tem que conhecer Dandara.
porque Dandara é maravilhoso, é BR, tem um monte de referência à cultura brasileira também, e é muito bom o tanto que ele é ágil, tipo, o tanto que ele, sei lá, ele tem uma velocidade boa, eu gosto de Dandara. Cara, com absoluta certeza eu recomendo Hollow Knight, que é o que eu mais joguei, o que mais me atingiu, o que mais me maravilhou, mas o pessoal diz que ele é um pouquinho, tem essa pegadinha um pouquinho de Dark Souls, pela dificuldade de alguns bosses, então se você se assustar um pouco, não desista, vale muito a pena. Os bosses não são impossíveis, é um pouco de hábito e descobrimento. Quando tu descobre o ritmo de alguém, tu consegue enfrentar ele e depois as coisas vão gradualmente evoluindo. Ele tem uma curva de aprendizagem muito bacana. E por mais que eu falei ali de Soldiers, dele ser mediano, bem, ele é uma boa experiência. Eu não acho que hoje ele tá tão quebrado, não acho que ele está, assim, quebrado ao ponto de prejudicar tanto o jogador, de impossibilitar de jogar, mas ele te dá um pouco esse ar de pegar recursos, de descobrir novos biomas, de atravessar novos biomas. Então, cara, fica uma dica, é porque ele é mais simples, então tu conseguiria jogar ele pra pegar um pouquinho desse gosto, descobrir um pouco como que se joga. Eu gosto, é legal. Honestamente, eu falei dele aqui no episódio inteiro. Eu vou recomendar mesmo o Bloodstained, que é um ótimo Castlevania, feito por um dos criadores de gênero, né? O jogo é simplesmente perfeito assim, com falta de um Castlevania atual. Conhecer o Bloodstained é, tipo, muito na pegada. Sem contar que, se você não entende do Castlevania, você joga lá sem problema. Mas se você der uma pesquisadinha e começa a ver as referências, você fica todo empolgado. Outra coisa também é que ele dá muita sensação gratificante, tipo, dos jogos antigos, de um jeito muito bom, por causa de escrever lá os nomes, liberar os modos. Ele também tem uns modos bem divertidos para liberar, que são colaborações com algumas coisas lá. Tem colaboração com Child of the Light, tem colaboração com Journey, e em questão também tem referências muito boas também, como por exemplo o próprio Shovel Knight no jogo. E usar você tem um equilíbrio muito bom entre combate corpo a corpo e combate com as magias. E você fazendo as coisas, você libera, você é bem recompensado. Por causa que tem os equipamentos, você pode misturar lá os negócios e é muito gratificante. Se você... Eu vou dar meio que já um pequeno spoiler, mas é pra vocês correrem atrás mesmo. Corram atrás de todos os spells do jogo. Por quê? Você libera um equipamento incrível. Incrível mesmo. E quebrado. Então essa é a minha recomendação. Eu quero que todo mundo jogue um Bloodstained pra ver como é que é o jogo, que é literalmente, eu acho que é uma carta de amor para o pessoal que sempre apoiou o Castlevania, e o Igarashi não pôde fazer um novo. Bom, das minhas recomendações, eu tenho ela por categorias. Vamos lá. Carai. Se você nunca jogou um Metroidvania e tem curiosidade pra conhecer o gênero, eu, assim, reforço a recomendação do Johnny. Hollow Knight é um dos melhores jogos já feitos na indústria, ponto. É um dos meus jogos favoritos da vida, então não poderia recomendar mais. Mas, saindo um pouco do Hollow Knight, eu acho que o Prince of Persia The Lost Crown é uma baita porta de entrada. Porque ele é um jogo, tem exploração boa, tem combate bom. Ele é um jogo desse ano, né, 2024, caso estamos gravando isso. E ele ainda brinca com um pouco com a sua expectativa. Ele é muito anime, então tem uma cena de anime pra caralho, que é muito legal. E é um jogo que me surpreendeu muito. Ele tem essa mecânica também de tirar foto do mapa, que ajuda muito na exploração. Ele tem um modo guiado, então se você não quiser se sentir perdido, ele é uma boa perdida porque ele tem essa porta de entrada mais fácil também. Então, eu recomendo muito ele pra quem nunca jogou nenhum Metroidvania. Aí agora, se você já jogou vários e quer alguma coisa diferente, um gostinho, um tempero a mais, eu recomendo o Ultros e o Animal Well. São jogos que subvertem bastante o gênero. Eu recomendo o Grime, é um jogo que eu não falei durante o episódio, mas ele é um jogo focado em combate, em que o personagem principal tem um buraco negro na cabeça e você suga os inimigos pra dentro do seu buraco negro. E lá você ganha, tipo Kirby, você ganha o poder dos inimigos que você sugou. Então é um jogo bem focado em parry, né, em você defletir os ataques dos inimigos. E é super gostoso de exploração. Vai inclusive sair o 2 em 2025, então super recomendo.
Agora, se você quiser algo um pouquinho mais ali Souls-like, tem o The Last Faith, que ele é um jogo bem gótico. Ele lembra muito Bloodborne, só que com elementos Metroidvania. Então, ele é bem essa pegada bem cthulhiana, gótica, super legal o jogo. Eu gosto que o Hilário, ele caiu aí pro K-pop, mas ele sempre tem esse arzinho emo, né? Não abandona. Exatamente. Porque... mesmo eu sendo do K-pop, o coração ainda é meio emo. É meio dark. É meio dark, meio arco-íris, fofo, maravilhoso, como eu brinco. E eu também recomendo Ori, o primeiro e o segundo, são jogos espetaculares. E se você tiver curiosidade no início do gênero, eu super recomendo as coletâneas de Castlevania. A do GBA e a do DS. Elas são disponíveis em todas as plataformas e são 3 jogos por coletânea. Então ali você consegue entender o fundamento e o início do gênero também. Então essas são as minhas recomendações. Dito isso, fechamos o episódio. Agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Comente no Spotify, deixe um comentário aqui se você gostou, qual que é a sua recomendação favorita. E vejo vocês até o próximo episódio. Valeu, beijo, tchau. Falou! Falou! Falou, até a próxima! Nossa, eu tô com um pigarro, mano. Parece que eu fumei 30 matos de cigarro. Parece puta ou que realmente? pariu. Então, show de K-pop, né? Bando de Parece ou fumeteiro, realmente, Maria né? Fumaça nos K-popeiros aí. Pior que é foda, né? Porque a minha voz tá voltando hoje. Porque, nossa, desde domingo... Show de K-pop, vulgo encontro dos fãs da Marlboro. Eu sei que é isso. É foda, mano. Enquanto o Hilário tá recuperando a voz dele de cigarro, o cara tá falando que foi num show de K-pop aí, só que na verdade fumou tudo, pô, lá em São Paulo, velho. Que isso. Eu acho que a pior coisa que o Hilário fumou lá em São Paulo foi o ar poluído de lá, mano. Ó, pode ser isso aí, pô. É verdade. Então bora começar. Limpar um pouquinho aqui a garganta aqui, que aqui eu Ih, fumou preciso... Também foi no show de K-pop, pô? Não, fiquei preso no engarrafamento aqui em Goiânia aqui, velho. Chuva ácida. Que aqui eu preciso de voz de locutor. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.